santo, 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 santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Então diga: Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso. só Ele é digno de toda glória, digno de toda honra E de receber hoje o ou então louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Vocês? Louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Ainda de pé, abra a sua Bíblia. Vamos ler Números, capítulo 23. Números 23. Números 23. Nós vamos ler o versículo 19. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Números 23, 19, eu li na
linguagem de hoje. Irmãos, nessa noite eu quero falar a respeito das promessas de Deus. Deus é um Deus o nosso Deus é um Deus de promessas. Amém? Nosso Deus é um Deus de promessas. Em cada livro da Bíblia, em cada livro, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar, em cada livro, dezenas e centenas de promessas. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí você vai lendo, até Apocalipse. Em todos esses livros, em todos os livros da Bíblia, você vai encontrar promessas de Deus para a sua vida. Por isso a gente diz que Deus, porque Deus é o autor da Bíblia, por isso que nós afirmamos que Deus, o nosso Deus, é um Deus de promessas. E nós precisamos, irmãos, aprender a respeito das promessas de Deus. Precisamos saber a respeito das promessas de Deus. Porque eu creio que todos que estão aqui nessa noite querem receber as promessas de Deus. Amém? Quem quer receber a promessa de Deus? Levanta a mão. Eu quero. Todos nós, irmãos. Porque as promessas são para quem? Para os anjos? Não. As promessas que estão na Bíblia são para nós. Para mim e para você. E as promessas que estão na Bíblia, Deus quer realizar essas promessas. Ele quer cumprir essas promessas. Como diz aqui em Números, como o profeta Balaão, quem falou isso aqui foi Balaão, inspirado por Deus. O que é que ele diz? Que Deus não é como os homens, que mentem. Ou seja, os homens fazem promessas e depois não cumprem. Deus também não é como o ser humano que muda de ideia. Ah, eu prometi, mas eu não mudei de ideia. Não. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Olha, quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Quando Ele diz que faz, Ele faz mesmo. Amém? Agora, irmãos, é importante que a gente entenda essa questão das promessas de Deus, para não corrermos o risco de não recebermos as promessas. E se a gente não recebe, a culpa não é de Deus, é nossa. É nossa. É nossa. Porque se agirmos corretamente, se nós fizermos as coisas como devem ser feitas, todas as promessas de Deus para as nossas vidas vão ser realizadas. Glória a Deus. O problema não está em Deus. Deus não mente, Deus não muda de ideia. Deus não faz isso. Então o que Ele promete, Ele vai cumprir. Josué, irmãos, antes de morrer, ele disse algo muito, muito interessante. Olha as palavras de Josué antes de morrer. Ele disse lá em Josué capítulo 23, 14: eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as promessas que Yahvé vosso Deus fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Amém? Nenhuma promessa deixou de cumprir. Deus deixou de cumprir. Tudo o que foi prometido, Ele continua, se realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou. Glória a Deus. E Josué, irmão, aqui são as últimas palavras de Josué para o povo. Ele faz o povo lembrar que, olha, o que Deus prometeu, todas as promessas, sem exceção, todas elas, Deus cumpriu. Deus cumpriu, irmãos. Ele não falhou em nenhuma. Ele realizou todas as promessas. Então o nosso Deus, irmãos, é um Deus que cumpre o que promete. Amém? Não duvide do caráter de Deus. Ah, Deus me enganou, Ele me prometeu e não está cumprindo. Não, não é isso não.
Se Deus realmente prometeu, Ele cumpre. Se foi promessa de Deus, Ele vai cumprir. Se ainda não cumpriu, vai cumprir. Amém? Se não cumpriu, ainda vai cumprir. Agora, irmãos, a gente se esquece às vezes que todas as promessas de Deus são condicionais, viu? Isso significa o quê? Que existem condições. Às vezes a gente erra nisso aí. Ah, Deus prometeu e não cumpriu. Mas eu te pergunto, e você cumpriu as condições? Porque para receber as promessas de Deus tem que cumprir as condições. É isso que a Bíblia diz. Olha Deus falando para Salomão. Deus fez uma promessa para Salomão. Vamos ver que promessa foi? 1 Reis 6, 11. Aí tem uma promessa e aí tem uma condição também. Primeiro Deus coloca a condição, depois Ele diz qual é a promessa. Vamos ver qual é a condição? O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. Salomão estava construindo um templo para Deus. Aí Deus disse: olha, Salomão, se você obedecer todas as leis e mandamentos que eu ordenei, eu vou cumprir aquilo que eu prometi ao seu pai Davi. Eu viverei entre vocês, eu estarei neste templo, habitarei neste templo. Era uma promessa, só que essa promessa era condicional. Infelizmente, irmãos, Salomão e o povo de Israel, eles não cumpriram as condições, e aí Deus se retirou do templo. Eles não cumpriram. A história de Israel mostra isso. Inclusive, esse templo que a Salomão construiu, ele depois foi derrubado. Ele foi derrubado depois, foi destruído pelos inimigos, porque Salomão e a posteridade dele, os que vieram depois dele, os reis, não cumpriram as condições. Irmãos, para Deus realizar as promessas dele nas nossas vidas, nós temos que cumprir as condições. Quer ver um outro exemplo? Abraão recebeu grandes promessas de Deus, mas essas promessas só foram realizadas na vida dele porque ele cumpriu as condições. Uma das condições que Abraão teve que cumprir, qual foi? A primeira: deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu ainda e lá eu vou te abençoar, te farei pai de muitas. Mas antes de isso acontecer, Abraão teve que fazer o quê? Deixar pai, deixar mãe, deixar família, deixar terra. Aí depois veio uma outra prova, uma outra condição, para Deus continuar abençoando Abraão. A gente chama de segunda prova. Irmãos, cada prova de Deus vai aumentando a dificuldade, viu? Primeira prova foi sair da terra, do meio dos parentes. E qual foi a segunda prova para Abraão? Isaac, me dá Isaac. Oferece Isaac em sacrifício. Abraão obedeceu a Deus, não foi necessário matar Isaac. E por causa da fidelidade de Abraão, Deus confirmou a promessa que havia dado para ele, ainda lá em Ur dos Caldeus. Mas se Abraão, irmãos, ele não tivesse obedecido a Deus, ele não teria sido abençoado. E o que dizer de Noé? Noé foi abençoado também por Deus, foi salvo do dilúvio, não só ele como toda a família. Mas qual foi a condição? Deus deu uma condição para Noé ser abençoado. O que Noé tinha que fazer? Construir a arca. Se ele não tivesse construído a arca, ele ia morrer junto com todo mundo. Então, irmãos, a questão das promessas de Deus, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele, amém? Então todas as promessas de Deus são condicionais. Quer ver
Uma promessa que todo mundo gosta, está em Malaquias 3, 11 e 12. Essa é uma promessa maravilhosa. Oh, glória a Deus. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém? Glória a Deus. Mas pastor, eu não tenho plantação, não tenho parreira, não tenho nada disso. Irmãos, naquela época Israel era um país agrícola. Hoje nós temos, as nossas vidas, os nossos bens materiais. Nós temos sim as nossas plantações. Não é plantação de mamão, de banana, mas nós temos a nossa vida, nós temos os bens materiais, nós temos a nossa vida espiritual, que são riquezas que nós temos, amém? A riqueza do povo de Israel era as plantações. A nossa riqueza não são só materiais, mas são espirituais principalmente. Que promessa maravilhosa é essa, não é, irmãos? Só que essa promessa aqui tem uma condição. Pastor, qual é a condição? Está no versículo 10. Vamos ver? Agora a gente retorna, Primeiro eu li a promessa, agora eu vou ler a condição. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Aí está a promessa. Para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei. Outra promessa. Eu abrirei o quê? E farei cair sobre vocês, as mais ricas bênçãos. Tem tradução que diz bênçãos sem medidas. Mas tem uma condição, irmãos. A condição é a gente ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Amém? Então, pode pegar qualquer promessa de Deus aí, você vai ver que tem uma condição, viu? Quando você pegar a promessa, veja qual é a condição. Pega a promessa e veja qual é a condição. Será salvo tu e tua casa. Amém? Amém. Mas qual é a condição? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tudo tem promessa. Pode ter certeza. Então, isso é muito importante, irmãos, para nós não ficarmos requerendo coisas de Deus, promessas, sem ter cumprido as condições. Então Deus está falando com você nessa noite. Eu quero te abençoar. As minhas promessas vão ser realizadas na sua vida, mas cumpra as condições. A gente não tem direito, irmão, de exigir nada de Deus, nem de pedir, se a gente não cumpre com a nossa parte. Amém? A gente tem que cumprir com a nossa parte. E além de tudo, irmãos, o que é uma coisa muito importante, para receber as promessas de Deus, nós precisamos ter algo que é muito importante, e que sem isso a gente não pode agradar a Deus. O que é? O que é que não agrada a Deus? Fé. Sem fé é impossível agradar. Isso é fundamental no recebimento das promessas, irmão. Ninguém que não tenha fé, nenhuma pessoa jamais recebeu promessa alguma de Deus. Não recebe, porque tem que ter fé. Hebreus 10, 23 fala isso. Vamos ver Hebreus 10, 23. Olha o que o autor da carta aos Hebreus fala. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Ele diz assim, guardemos com firmeza. Irmãos, o que está faltando hoje em muitos cristãos é firmeza. Aqueles crentes hebreus estavam sem firmeza, e o autor dessa carta teve que chamar a atenção deles. Guardemos firmemente, com firmeza, em algumas traduções tem com firmeza, a esperança da fé que professamos. Se vocês professam fé, sejam firmes na fé que vocês professam. Vocês não professam a fé? Amém? Nós não professamos Jesus? Seja firme naquilo que você professa. Não seja vacilante. Pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Guardemos com firmeza, ou guardemos firmemente.
Irmãos, Deus quer ver a gente firme. Deus quer ver uma igreja firme, que confia nas promessas dEle, e que se joga nas promessas dEle. Amém? Você tem que ser firme. Tem que estar mais... você é muito vacilante, e aí a promessa nenhuma promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, porque você vacila, você duvida, você é como diz Tiago, é como a onda do mar, não vai receber coisa nenhuma. Não, irmãos, o que Deus está falando nessa noite é: seja mais firme e eu vou te abençoar. Amém? Se Deus quiser, irmãos, tem coisas que Deus já disse que quer. Por que você disse se Deus quiser, se você já tem certeza que é? Isso aí está errado. Agora, irmãos, quando a gente não sabe ainda se é da vontade de Deus, o que é que a gente fala? Se Deus quiser. Amém? Aí tá tudo certo. Não sei, então se Deus quiser. Mas, irmão, tem coisas que está na palavra, né? Que está escrito na Bíblia, que Deus já disse que quer, já confirmou no seu coração. Então não duvide, mas tome posse dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa, irmãos, todas as promessas de Deus a gente só recebe através de Jesus Cristo, viu? Não tem nenhuma promessa de Deus que Ele dê ao homem que não seja através de Jesus. Ou seja, em outras palavras, nós só podemos ser abençoados através de Jesus. Você sabia que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz isso. Paulo diz isso, inspirado por Deus, lá em 2 Coríntios 1,19. Olha o que está escrito. 2 Coríntios 1, 19 e 20. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, Ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Ou seja, irmãos, se você anda com Jesus Cristo, se você está em Cristo, você pode dizer com certeza: as promessas vão se cumprir na sua vida. Não tem sombra de dúvida, não tem para onde correr. Se você anda com Jesus, Deus vai te abençoar através de Jesus e por causa de Jesus. Com Jesus tudo, sem Jesus nada. É por isso, irmãos, que quando nós oramos, nós temos que fazer a oração em nome, toda a oração, no final a gente tem que dizer o quê? Em nome de Jesus. Porque, irmão, se chegar no céu alguma oração que não seja no nome de Jesus, Deus nem ouve. A oração volta na mesma hora. Porque aí, né, em nome de Jesus. Amém? Para que Deus ouça e responda as nossas orações. Então todas as promessas de Deus vêm para nós através de Jesus Cristo. Por isso, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus e quer ser abençoado por Deus, você precisa primeiro entregar a sua vida para Jesus e Ele vai te abençoar. Viu? Você está aqui, eu creio em Deus, mas você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque aí você vai ter direito de receber todas as promessas de Deus. Glória a Jesus. Por isso, irmão, Jesus, né, nós devemos estar sempre, né, exaltando o nome de Jesus, né, falando de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo é por Jesus, irmãos. Foi Ele que abriu, né, o Santo dos Santos para nós. Ele foi na nossa frente, abriu, né? Ele entrou lá no Santo dos Santos. E então Jesus é tudo, irmãos. Jesus é a fonte, é o alfa, é o ômega, princípio e fim, é o pão da vida, é a água que sacia a nossa sede. Tudo é Jesus, né? Se apegue com Jesus, viu? Fica junto com Jesus e você vai ser abençoado, amém? É igual aquele crente, né, em casamento. Tem crente que é sabido, irmão. Aí quando na hora da recepção ele fica procurando qual é a mesa que o pastor está sentado.
Porque ele sabe que na mesa que o pastor está sentado, vai chegar mais comida. Às vezes não chega não, viu, irmão? Às vezes nem adianta a presença do pastor na mesa, que não chega. Às vezes eu já tive que chamar o garçom. Olha, eu sou o pastor da igreja, viu? Por favor. E aí já tive que chamar. Não é possível, irmão. Mas normalmente, naturalmente, a mesa em que o pastor está, né, é mais bem servida, não é verdade? Principalmente se os noivos são achegados ao pastor, são da mesma igreja do pastor, né? A noiva ou noivos, olha, aquela mesa ali é o meu pastor, viu, garçom? Dá atenção àquela mesa lá. Aí alguns crentes espertinhos, pastor, posso sentar aqui com o senhor? Pode. Não tem problema nenhum, irmãos. A gente abençoa todo mundo, a bênção que vem para nós, né? Irmãos, se junte a Jesus e você vai ser grandemente abençoado, viu? Ande com Jesus e você vai ser grandemente abençoado. Glória a Deus. Agora, irmãos, uma coisa importante sobre as promessas é que as promessas de Deus, elas vão se cumprir no tempo de Deus. Aí, às vezes a gente se atrapalha nisso. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Seria bom que fosse no nosso tempo, né? Mas, irmãos, Deus é o dono do tempo e Ele sabe quando é melhor para nós. O quando é melhor. O que é que diz lá em Eclesiastes 8:6? Vamos ver todos juntos? Todo mundo, existe. Grave bem isso. Existe um tempo certo. E um modo certo de fazer cada coisa. Abraão, você vai ter um filho, Abraão vai te dar um filho. Oh Deus, que maravilha. Sabe quanto tempo depois, irmão, ele veio ter um filho? 25 anos depois. 25 anos depois. José do Egito teve aqueles sonhos maravilhosos, né? Aqueles sonhos, contou aos pais, aos irmãos. Irmãos, quando José sonhou, sabe quantos anos ele tinha? 17. Quando os sonhos se concretizavam na vida dele, sabe quantos anos ele tinha? 30. Conta aí, 17 para 30. Quanto tempo ele teve que esperar? 13 anos, né? Irmãos, não é que todas as promessas de Deus demorem tanto. Algumas chegam bem rápido. Não é verdade? Algumas, chegam rápido. Mas outras demoram. E você precisa estar tranquilo com relação a isso, amém? Porque no tempo de Deus é melhor. No tempo de Deus é melhor. Deus falou para Davi, falou para Samuel, unge Davi como rei de Israel. No outro dia, Davi assumiu o trono de Israel, foi assim? E nada. Demorou ainda anos, porque Davi só veio assumir o trono de Israel quando Saul morreu. Apesar de ter a promessa, mas entre a promessa e o cumprimento, demorou. E aí é que está, irmãos, o calcanhar de Aquiles de muitos cristãos. É a questão do tempo entre a promessa dada e a promessa recebida. Tem pessoas que não sabem esperar. E aí metem os pés pelas mãos. Sara quase estraga tudo, irmão. Sara achou que estava demorando muito. Não, 25 anos é muito. Quem sou eu para esperar 25 anos? Que nada, Abraão, tem um filho com sua escrava. E aí, irmãos, deu no que deu. E as consequências estão aí até os dias de hoje. Não é verdade? Porque não soube esperar o quê? O tempo da promessa. Davi, irmãos, foi muito esperto. Muito esperto. Ele tinha a promessa de ser rei. E teve a oportunidade de matar Saul. E disseram para ele: Davi, você já não tem a promessa de ser rei? Olha Saul nas tuas mãos, mate ele e você vai ser rei. Davi disse o quê? Nada. E nada. Eu sou besta.
Eu vou me meter numa dessa? Eu vou me meter numa enrascada dessa, rapaz? Eu vou matar o ungido do rei, ungido do Senhor? Você acha que eu sou besta, bestalhado? Deixa, que na hora certa a promessa vai se cumprir. Diga assim: na hora certa a promessa vai se cumprir na minha vida. Irmão, não adianta querer se apressar. Deixa, irmão. É promessa de Deus? Amém. Pô, fica tranquilo, descansa no Senhor. Você tem promessa. Você tem promessa de Deus. Agora, irmãos, a questão é que quando demora, aí a gente precisa ter uma virtude que a Bíblia fala, que é a perseverança. Perseverar. E aí o autor da carta aos Hebreus, ele fala para os crentes hebreus que eles precisavam perseverar, irmãos. O que estava acontecendo naquela igreja? Muitos estavam abandonando a fé, porque estavam achando demoradas as promessas de Deus se cumprir na vida deles. E muitos até não estavam mais congregando. E o autor teve que dizer: não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Porque já estava vindo abandono de igreja. Que, não veio, não, cadê a promessa? Não apareceu? Não, vamos embora. Vamos sair daqui. E olha o que o autor da carta aos Hebreus sabe para aqueles crentes que são muito parecidos com a gente. Hebreus 10, 35 e 39. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de... O que aquela igreja precisava? Perseverança. O que é que você precisa hoje, talvez? Perseverança. A fim de que... Por que eu preciso de perseverança? A fim de que alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém? Vamos confiar. O autor dessa carta está dizendo: vamos confiar. Vamos confiar. Não abandoneis a vossa confiança. Irmãos, isso é importante, porque a cada dia que passa, as coisas vão ficando mais difíceis. Jesus falou: por acaso, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Perseverança? Irmãos, quantos crentes aí perdendo confiança, desestimulados, desanimados, até com dificuldade de vir ao culto, não tem ânimo, nem para vir ao culto tem. Irmãos, alerta, desperta, que Deus está falando. Aqueles crentes hebreus estavam enfrentando muitas lutas. Eles estavam enfrentando dificuldades, perseguições. Alguns tinham perdido os bens materiais, tinham sido despojados dos seus bens, que havia já perseguição naquela época. Alguns estavam querendo voltar ao judaísmo, porque o judaísmo não era perseguido, o cristianismo era. E alguns crentes que tinham saído do judaísmo estavam querendo voltar de novo ao judaísmo, voltar à questão das leis, à questão de oferecer sacrifício. E o autor dessa carta disse: não voltem, não abandoneis a vossa confiança, porque nós não somos daqueles que regridem, nós somos daqueles que avançam. Amém? Diga assim: eu não sou daquele que regride, eu sou daquele que avança. De novo, eu não sou daqueles que regridem, eu sou daqueles que avançam. Irmão, temos que avançar. Glória a Deus, amém? Avançar, expandir, avançar, conquistar mais terras e expandir o evangelho aqui nessa cidade, e aí você vai receber as promessas de Deus. Então, perseverança. Hebreus 6, 11 e 12. Olha, irmãos, ele continua tocando no mesmo assunto com essa igreja. Olha o que ele diz assim: desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço
dedicada até o fim. Irmãos, no início da corrida, né? Vai com aquele gás todo, né? Aquele soço, né? Mas, irmãos, às vezes tem alguns crentes que a tendência é o quê? Ixi, né? Mas o que é que o autor da carta está dizendo? Demonstrem o mesmo esforço, dedicado até... Irmãos, da maneira que você começou dedicado, continue e termine. Amém? Você continua do mesmo jeito, com o mesmo gás que você tinha quando você se converteu? Se você continua, amém, glória a Deus. Mas tem crente, irmão, não, pastor, não é no mesmo gás não, viu? Aquele pique. Eu não estou falando questão física não, viu, irmão? Estou falando espiritual. Porque como diz a palavra, né? Paulo disse, o nosso exterior, a cada dia que passa, o que acontece com ele? O exterior se corrompe a cada dia, né? Se desgasta. Mas o interior se renova a cada dia. Amém? Amém foi fraco. Amém, irmão? Amém. Irmão, você tem que estar mais empolgado hoje do que quando você se converteu. Amém? Essa é a lógica do evangelho. Cada dia que passa você está mais crente, mais empolgado, mais envolvido na obra, mais esforçando. Vamos lá. Você já se inscreveu desde o primeiro dia. Pastor, na hora que abriu a inscrição, já me inscrevi no Impacto. Amém, você está legal. Mesmo esforço de antigamente, é mesmo ânimo. Pastor, mas não está assim comigo não. Então ore nessa noite, viu? Você vai orar, Senhor, eu quero demonstrar o mesmo esforço até o fim da minha jornada aqui na terra, para que tenhais o quê? A plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis. Olha o perigo, irmãos, olha o perigo daqueles crentes, deles se tornarem o quê? Negligentes. Mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade recebem a herança prometida. A promessa de Deus é imutável. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que esse autor lá no capítulo 11, ele vai falar de quem? Ele vai falar dos heróis da fé. Aquelas pessoas que perseveraram e não desanimaram e não desistiram, apesar de todas as dificuldades que passaram. E tem que ser um exemplo para nós, irmãos. Então, o que é que nós temos que ter? Perseverança. Jesus até contou uma história, né, do juiz iníquo. Você lembra da história? Aquela viúva que tinha uma causa para ser resolvida pelo juiz. Mas só que esse juiz, irmãos, não temia a Deus e nem respeitava ninguém, não é verdade? Mas o que a viúva fez? A viúva conseguiu a causa? Conseguiu que o juiz atendesse, olhasse para a causa dela e julgasse? Conseguiu. Mas como é que ela conseguiu? O que ela fazia todo dia? Todo dia, o que ela fazia? De manhã, tarde e de noite, de manhã, tarde de noite, de manhã, tarde de noite. O que ela fazia? Ela batia na porta da casa do juiz. Irmãos, e teve um dia que o juiz disse, eu não aguento mais. Ele estava assistindo televisão e a viúva batia na porta. Ele estava dormindo e a viúva batia na porta. Ele estava jantando e a viúva batia na porta. Eu não aguento mais. Eu não respeito, não temo a Deus, não respeito os homens, mas eu vou atender essa viúva. Aí Jesus entra na história e diz, olha, se esse juiz que é iníquo atendeu essa viúva, quanto mais eu, que sou um pai amoroso, um pai bondoso. Agora, irmãos, o que Deus está querendo é mais gente batendo na porta, amém? Perseverando, igual a viúva. Às vezes falta isso, irmãos. A viúva. Você tem que ser, Senhor, me dá o espírito da viúva nessa noite. Quero ter o espírito da viúva. Quero ser insistente, perseverante. Pastor, e qual é a hora de parar de pedir? Bom, aí o Espírito Santo pode lhe falar. Não é verdade? Moisés, por que clamas a mim? Para de orar, Moisés. Diga ao povo que baixa. Mas, irmãos, enquanto Deus não te der essa direção, viu? Continue pedindo. Amém? Agora, quando Deus, assim, porque Deus de repente pode falar o que falou para Paulo, né? Paulo ficou insistindo, me tira esse espinho,
Aí Deus, rapaz, pare de me pedir. Eu não vou te atender. Porque a minha graça, o meu poder, se aperfeiçoa na tua. Mas não é o pastor que vai lhe dizer a hora que você tem que parar de pedir. Deus vai te falar, amém? Deus vai te falar. Aí é você e Deus, o Espírito Santo com você. Então, mas enquanto não tiver ordem contrária, continue pedindo, né? Continue pedindo. Irmãos, as promessas de Deus, diz a Bíblia, são motivos de vivermos alegres. Sabia disso? Por causa das promessas, você deve ser um crente alegre. Você deve ser um crente alegre. Porque, irmãos, um crente, e todo crente tem, né? Promessas para a vida dele, e promessas, como nós vamos ver daqui a pouco, preciosas e grandiosas. Tem que viver alegre ou não tem, irmãos? Tem. Olha o que diz o salmista, 119, Salmo 119, 162. Vamos ler todos juntos? Como sou feliz. Tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. Como sou feliz por causa das tuas grandes promessas. Seja feliz que você é alvo das promessas de Deus. Você tem promessas para a sua vida. Diga assim, eu tenho promessas para a minha vida. Olha, por isso, você vai ficar aqui na terra até essas promessas se cumprirem, amém? Nada, né? Nada, o diabo não tem poder contra a sua vida, porque você tem promessas, você é filho da promessa, amém? Você tem promessas na sua vida, lembre-se disso. Pastor, a situação está muito difícil. Meu irmão, você tem promessas para a sua vida, amém? Então fica firme aí, alegre, não é para ficar triste não, fique alegre, viu? Fique contente, porque você não é coitadinho, você tem promessas de Deus. As promessas são tão importantes, irmãos, olha o que o salmista diz, no mesmo salmo, só que no versículo 148, olha o que ele fala, vamos ler todos juntos? Fico em outras palavras, eu fico acordado a noite toda, só pensando nas tuas promessas, Senhor. Olha, que coisa boa, viu? Você já pegou sua Bíblia? Agora eu vou ficar aqui só vendo as promessas de Deus. Para mim, se for necessário, eu passo a noite toda aqui, só vendo as promessas. Olha, irmão, o salmista fazia isso. Eles ficam acordados nas vigílias da noite, a fim de refletir sobre as tuas promessas. Glória a Deus. Irmãos, acreditar nas promessas de Deus é importante, amém? Muito importante, porque a Bíblia diz que quem acredita nas promessas de Deus vai procurar viver uma vida de santidade, viu? Olha, irmão, o crente que deixou uma vida de santidade e anda no pecado, sabe o que ele está dizendo? Que ele não acredita mais nas promessas de Deus, que ele não acredita, por exemplo, que Jesus vai voltar, porque se ele acreditasse mesmo, ele ia ter cuidado, vigiar e orar o tempo todo. Olha o que é que diz 2 Coríntios 7:1. Meus queridos amigos, Paulo falando, todas essas promessas são para nós. Paulo estava falando antes, irmão, das promessas de Deus para a igreja de Corinto. E ele está dizendo, todas essas promessas, não é para anjo não é para o ímpio, irmãos, o ímpio não tem promessa, quem tem promessa é a igreja. São para nós, por isso, se essas promessas são para nós, o que é que Paulo diz aos Coríntios? Purifiquemos a nós mesmos, de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida, em outras palavras, olha, por causa das promessas de Deus, vivam uma vida correta, vivam uma vida santa. E não foi por isso, irmãos, que Moisés saiu do Egito e foi viver com o povo de Israel no deserto? Não foi por causa das promessas? Porque para ele era mais cômodo ficar no Egito, claro. Era melhor, humanamente falando era melhor, mas ele deixou o Egito e foi morar no deserto. Por quê? Vamos ver por quê? O autor da carta aos Hebreus explica, por que Moisés tomou essa decisão?
de sair do Egito e morar com o povo de Israel. Está lá em Hebreus 11, 24, 26. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do... Ele achou, agora presta atenção, ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha, olha qual é o problema, irmão, de muitos crentes. É que Moisés tinha, e a gente tem que ter também, é que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Amém? Palmas para Jesus. Ó, irmãos, Moisés tinha. Agora, irmãos, quando você tira os olhos do futuro, aí você começa a se embaraçar com o pecado do presente. Porque aí você não acredita mais na volta de Jesus. Aí você não acredita mais que Deus vai cumprir as promessas. E aí você tira os olhos do futuro. E aí você vai preferir o pecado do que viver uma vida de santidade. Porque você não acredita que Deus vai, né, te dar, Deus promete. Você acha que Ele não vai dar mais, que Ele está mentindo. E aí a gente tira os olhos do futuro. E é o que acontece hoje, irmãos, com muitos cristãos. Estão tirando os olhos do futuro, da recompensa futura. A mesma coisa, irmãos, por que Abraão se sujeitou a viver em Canaã, em tendas, quando ele era um homem muito rico? Por que Abraão saiu de uma cidade confortável que era dele, lá em Ur dos Caldeus? E não só ele, mas Abraão, Isaque e Jacó. Todos três, irmãos, eram donos da terra, mas viviam em barracas, em tendas. Por quê? Porque Abraão via o quê? O futuro. Por que o sobrinho de Abraão, como era o nome dele? Ló. Quando teve que escolher uma terra, ele escolheu a melhor terra que tinha, e foi morar lá, perto de Sodoma e Gomorra, porque Ló deixou de ver o quê? O futuro. Ló deixou de ver as recompensas do futuro. Ló preferiu, irmãos, as recompensas de hoje. Muito crente está trocando as recompensas do futuro pelas de hoje, não sabendo que as recompensas de hoje vão passar rápido. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E aí ele se deu mal, irmãos. Tenha cuidado com suas decisões e escolhas. Quando você for decidir escolher alguma coisa, olhe para a recompensa do futuro. Não fica olhando pelo ganho imediato não, que isso é perigoso, viu? Se você for ficar olhando pelo ganho imediato, em vez do ganho futuro, Moisés trocou o ganho imediato pelo ganho futuro. Amém? É isso que Deus está falando para nós nessa noite. A gente está querendo muito ganho imediato, e Deus está mandando olhe para o ganho futuro. Não troque o ganho futuro pelo ganho imediato, porque vai prejudicar você e toda a sua família, até você vai ser prejudicada. Porque sabe o que aconteceu com Ló, irmãos? O que vai acontecer com ele depois? O que aconteceu com Ló? Quem foram os filhos dele? As filhas dele tiveram filhos com ele, e os filhos que nasceram foram eternamente os inimigos do povo de Deus. Foram os povos que deram mais dor de cabeça a Israel, quando Israel estava chegando em Canaã. Foram os descendentes de Ló. Sabia disso? Olha, irmãos, uma decisão errada é como diz, né? Um abismo vai chamando outro abismo. Tudo porque Ló ficou olhando o quê? O presente, em vez de olhar o futuro. Coloque os seus olhos na recompensa futura, viu, meu irmão? Talvez aqui nessa terra você nunca venha a ser rico, ter uma mansão, ter um carro assim, né, desses de luxo, né? Mas você tem a sua recompensa futura, que é muito melhor, viu, meu irmão?
Ó. Então, os olhos fixos na recompensa futura. Glória a Deus. Muitos crentes perderam essa visão, infelizmente. 2 Pedro 1,4. As promessas de Deus, irmãos, são pequenas ou grandes? Não é coisa pouca não, viu, irmão? Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas, vocês se participantes da natureza divina. Olha, irmãos, através das promessas de Deus. Olha, irmão, esse texto aqui, os teólogos ficam se debatendo em cima dele. Mas, rapaz, nós somos participantes da natureza divina. O que isso significa? Você é participante da natureza divina? Isso é sério, irmãos. Isso é teologia profunda. Diga assim: eu participo da natureza divina. Nós somos participantes da natureza divina. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com... O que é um co-herdeiro? O irmão aí ganhou uma herança. Mas eu sou co-herdeiro com ele. Isso significa o quê? Que o que é dele é meu também. Amém? A Bíblia diz que a gente é co-herdeiro com Cristo. Agora vocês aí tirem a conclusão de vocês. Se você é co-herdeiro com Cristo, o que é de Jesus é seu. Palmas para Jesus. Ô, irmão, você é co-herdeiro com Cristo. Ou seja, o que Cristo herdou, você herdou também. O que é dele é seu. Amém? O que ele tem, você tem. O que ele podia e pode, você pode. Amém? Pastor, não diga isso não, que eu vou sair daqui hoje bala, sai. É bala. Sai aqui como foguete. Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Agora também Jesus herdou sofrimento, viu? É outra parte da moeda, viu? Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se bateram em mim, vão bater em vocês. Se falaram mal de mim, vão falar mal de vocês. É? Amém também? Amém! Irmão, tem crente que é engraçado, só quer andar com Jesus para as coisas boas. Já viu? É aquele amigo, né? Que só é amigo do outro quando o outro está com dinheiro, né? Mas quando o outro, coitado, está sem dinheiro, o que é que ele faz? Hoje não dá, não posso, é? Ai, amigo da onça. Irmãos, tem crente assim hoje, né? Só quer ser amigo de Deus, de Jesus, quando está tudo bem, né? A bênção está caindo, a chuva, dinheiro, prosperidade, aí está tudo bem. Mas aí hoje não tem pão não. Hoje eu não vou multiplicar nada aqui. E aí cadê os amigos? Irmãos, nós ressuscitamos, morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, amém? Então nós somos co-herdeiros com Jesus para tudo, para o que der e vier, tanto no sofrimento como para as alegrias e as coisas boas também, amém? Mas você, o que Cristo tem, você tem também, amém? Por isso que o diabo, quando ele olha para você, ele respeita, ele olha aí, ele é co-herdeiro com Jesus, né? Não vou mexer nele não, porque o irmão velho, o irmão mais velho dele vai me pegar e vai dar umas... Vai mexer com você. Seu irmão mais velho, quem é seu irmão mais velho? Seu irmão mais velho é Jesus, viu? O seu irmão mais velho está sempre com você. Está aí do seu ladinho agora, dentro de você. Seu irmão mais velho. Qualquer coisa, viu? Clame por ele. Irmão mais velho, vem! Ele vem. E ele vai chegar junto, viu? Seu irmão mais velho. É bom ter um irmão mais velho, não é? Quem tem aqui irmão mais velho? Na infância, é bom ou não é bom?
Ah, pastor, meu irmão mais velho bate em mim, mas... Não. Mas tem um irmão mais velho que defende o irmão mais novo, tem ou não tem? Como é bom ter um irmão mais velho, né? Você sempre ia com o irmão mais velho. Aí quando o pessoal te via, ele está com o irmão mais velho, não mexe nele não. Ó, irmãos, nós estamos com Jesus, amém? Agora, irmãos, nós precisamos conhecer as promessas de Deus. E para conhecer as promessas de Deus, nós temos que conhecer mais a Deus, viu? Por isso que Oséias diz lá em 6,3, o quê? Oséias 6,3. Conheçamos em conhecer como a alva, a sua vinda é certa. Como a alva, a sua vinda é certa, viu? Ou seja, como o sol nasce todo dia, a vinda de Jesus é certa, viu? E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Mas conheçamos e prossigamos. Irmãos, como é que eu vou reivindicar ou pedir uma coisa que eu nem conheço? Tem crente, irmão, que nem sabe se pedir. Diga uma promessa de Deus aí. Peraí, pastor, peraí. Você precisa conhecer as promessas de Deus. Amém? Alguém já disse que as promessas de Deus, irmãos, são como cheques assinados por Jesus. Cheques em branco. A gente precisa ir agora descontar onde? No banco, né? Na hora certa e no momento certo, a gente vai lá no caixa e diz, olha, aí o caixa olha o quê? O caixa, irmãos, antes de descontar um cheque, o que é que ele olha mais? Olha o quê? A assinatura, né? Se confere ou não confere, né? Pois é, nós temos cheques nas nossas mãos, assinados por Jesus Cristo. Cada cheque desse é uma promessa. Que se você cumprir as condições, você pode ir no banco e sacar, amém? Você pode pedir, ô moço aí, desconta esse cheque para mim. Aí ele vai olhar a assinatura. Quem é? Aí o pai olha a assinatura. Ih, rapaz, a assinatura é do meu filho Jesus. Bom, está garantido. Cheque descontado aí, pode? Compensado, amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, precisa conhecer as promessas de Deus. Amém? Vamos orar, ficar em pé? Tem até um hino do cantor cristão que diz, né? Sua fé, Jesus, contemplará, porque Jesus promete dar. Ele vê o coração, a petição. Sua fé, Jesus, contemplará. De novo. Sua fé, Jesus, contemplará. Sim, promete dar. Ele vê o quê? Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé, Jesus, contemplará. Deus tem prometido. Deus tem prometido. Tem um aí? Estrofe? Você quer começar do início? Aí é estrofe. Bota desde o início aí para ver. Isso, menina. Vamos lá? Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé, Jesus, contemplará. Sua fé, Jesus, contemplará. Sim. Sim, ele vê. Sua fé, Jesus, contemplará. Amém? Então, irmãos, Deus está falando para nós nessa noite que Ele tem as promessas dele. Ele não mente, Ele não engana, e Ele quer nos dar essas promessas. Se estivermos nas condições, se cumprirmos a nossa parte,
Na verdade, as condicionais, Deus vai nos abençoar. Agora pode não ser hoje nem amanhã, irmãos. A promessa pode vir daqui a algum tempo. Mas o importante é que você tenha perseverança, fé e aguarde. Mas aguarde não com tristeza, mas aguarde com alegria. Amém? Com alegria. É isso que Deus quer. Tire os olhos do presente, coloque na recompensa futura. Deus vai te abençoar. Vamos orar? Feche seus olhos, diga: Deus, oh Jesus, me ajuda. Eu quero ter o mesmo vigor na minha fé que eu tinha antes, quero ter hoje. Se você está meio desvigorado, meio esmorecido, Deus falou ao seu coração nessa noite que você precisa se fortalecer espiritualmente, você precisa buscar. Deus não esqueceu das promessas que Ele fez a você. Talvez você esteja achando: não, Deus já esqueceu. Deus não esquece. Deus não esquece de nada. Creia, creia. Creia no Senhor. Pai, muito obrigado pelas tuas promessas, que são muitas, preciosas e grandiosas. Ó Deus, temos certeza que o Senhor tem toda a vontade do mundo de nos dar essas promessas. Ó Pai, nos ajuda, Pai, a perseverar, a ter mais fé. Ó Deus, nos ajuda a entender o tempo certo de cada promessa. Ajuda o teu povo, ó Deus, também a fazer aquilo que é certo, ó Pai, para poder receber essas promessas. Que jamais venhamos duvidar do Senhor, nem duvidar de que essas promessas, ó Deus, já foram esquecidas. Ó Deus, porque sabemos que as promessas, a confiança nas promessas, mantém, ó Pai, a igreja avivada, mantém a igreja acesa, mantém a igreja unida, Pai. Deus, o diabo quer tirar de nós essa esperança. O diabo quer fazer a gente pensar que não adianta, que perseverar não adianta, mas ele é mentiroso, ele já é derrotado no nome de Jesus. Aquilo que o Senhor cumpriu, o Senhor vai garantir, vai realizar, Pai. Ó Deus, aumenta a fé de cada um de nós aqui nessa noite. Ó Deus, sabemos que aquilo que o Senhor prometeu e que realmente prometeu, o Senhor vai cumprir nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem promessas para esta igreja. E sabemos que todas elas vão ser realizadas no nome de Jesus. E nem Satanás, nem diabo, nem demônio nenhum poderá impedir as promessas que o Senhor tem para a IBMI. Glória a Deus. Promessas para 2018. O diabo não vai poder impedir essas promessas, porque são promessas dadas diretamente dos céus. Nós te louvamos, ó Pai. Sabemos que essa igreja é a igreja de promessas. Muitas já se cumpriram e outras ainda hão de se cumprir. Louvado seja o teu nome. Não desistiremos, ó Pai, não voltaremos, não recuaremos, ó Pai, mas como diz a tua palavra, não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. Pai, que 2018 seja um ano de avanço aqui na vida dos teus servos. Que cada um aqui possa avançar na vida profissional, que cada um aqui possa avançar na vida familiar, possa crescer, possa expandir as tendas, possa, ó Deus, multiplicar. Deus, nós declaramos isso nessa noite, porque sabemos que o Senhor também declara isso nessa noite, que 2018 é o ano das promessas do Senhor, é o ano, ó Deus, das realizações dos impossíveis, porque, Senhor, geralmente as promessas são de coisas impossíveis, mas temos a certeza que o Senhor tem poder para realizar todas as coisas nas nossas vidas. Queremos ser como Abraão, Pai, e esperar o tempo certo da promessa. Queremos ser como Davi, Pai, e não nos precipitarmos, ó Pai. Queremos esperar o tempo certo de herdar essas promessas. Queremos ser como Noé, Pai, que não via nenhum sinal de chuva, mas acreditou na tua palavra, Senhor. Ó Pai, talvez não estejamos vendo, ó Pai, nenhum sinal de que a tua promessa vai se cumprir. Ó Deus, mas nessa noite nós declaramos que nós acreditamos que essa promessa não caiu por terra, e o que o Senhor ainda mantém essa promessa na nossa vida.
Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. E você que está nos assistindo, creia nas promessas de Deus na sua vida, viu? Deus te abençoe.